Olá, estamos começando mais um ChaiCast, o podcast oficial do Grupo Chai. Eu sou o jornalista André Rodrigues e sim, estamos na segunda edição desse super podcast realizado por nós. E nesta temporada de estreia, nós estamos falando sobre o tema liderança. E para trazer o seu compartilhamento, o seu conhecimento, compartilhar os seus insights sobre o tema liderança, nós estamos recebendo a diretora do Grupo Chai, maior especialista em gestão de cartórios do Brasil. Denise, seja muito bem-vinda à nossa segunda edição. Uma grande alegria estar te recebendo e estar compartilhando os teus saberes sobre liderança. Olá, André, é uma grande alegria fazer esse quadro. Eu estou me divertindo muito. Sem falar dos retornos que estamos tendo das pessoas, né? Estou amando. Muito bom mesmo, e foi bom ter falado, né, Denise? O pessoal pode acompanhar em todas as plataformas de streaming. O ChaiCast está disponível. Olha só, é uma lista aqui, mas vamos falar. Vamos ver. Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast e tem mais. Porque não é só um podcast, também é um videocast, porque a gente pode acompanhar em vídeo através do YouTube. E mais uma novidade, Denise, nosso time de comunicação, vamos botar também no Facebook. Nossa, o pessoal é fera! Então, a partir dessa semana também vai estar na página do Grupo Chai, nas páginas de todas as empresas do Grupo Chai, no Facebook também. E o tema, Denise, dessa conversa de hoje é a partir de uma pergunta que veio nas nossas redes sociais. O pessoal perguntou e foi uma pergunta tão boa que a gente decidiu, vamos fazer isso como tema da nossa conversa, e a partir daí a gente vai desenrolando, vai trazendo a visão da Denise sobre a liderança. E a pergunta, tema desse encontro, que inclusive que está aí nos cards de divulgação, é a seguinte, Denise: eu sou gestor e não sei lidar com pessoas. E agora? Essa é a pergunta tema, então, do nosso encontro de hoje, e é a partir dela que a gente vai desenrolando a nossa conversa. Mas eu gostaria de começar te perguntando, dentro dessa temática, da liderança, da gestão de pessoas, qual que é o papel da liderança no que tange a produtividade da equipe, o desempenho da equipe? André, tem várias nuances nesse sentido. Uma é que o líder ele precisa estar preparado para coordenar esse trabalho, para ser o maestro dessas pessoas, para elas conseguirem chegar no resultado que elas precisam chegar. Porque se as pessoas são contratadas para fazer algo, é porque aquele algo é importante. A gente não contrata a pessoa só para ocupar um espaço físico, a gente contrata uma pessoa para ela gerar um resultado para o negócio como um todo, ter um resultado positivo. E reportando ao nossa conversa passada, nós falamos um pouco a respeito disso, que o propósito da existência da organização, ele é muito mais importante do que todos os demais. O meu propósito, o teu propósito, o propósito da equipe, enfim. Porque o propósito da organização, ele vem em primeiro lugar, ele tem prioridade dentro desse contexto. E o líder, ele precisa perceber que ele tem que engajar as pessoas para ela entender esse propósito de existência, para o nível de produtividade dela aumentar. Para te ter uma ideia, hoje recebi uma ligação de uma pessoa e ela estava muito preocupada porque ela tinha demitido uma gestora lá dessa empresa e a equipe estava fazendo um motim porque achava que essa pessoa não deveria ter sido demitida. E daí, olhando o contexto como um todo, aquela pessoa não estava adequada naquele lugar. Fato, ela precisava agir diferente, foi dada várias oportunidades, várias ferramentas, ela não conseguiu, e para ela também estava sendo difícil esse trabalho, essa atividade. Então, ela resolveu ser feliz em outro lugar, como a gente tinha falado lá no encontro passado,
Mas a equipe ficou com as dores dessa pessoa que saiu. Então ela não produz, ela boicota o trabalho, ela reage em função de. Eu sempre digo aqui, né? Que quem quer culpado busca vítimas, né? E quem não consegue resolver os seus problemas, né? Se vitimiza, ele quer aliados, né? Então, nesse caso, ela conseguiu aliados, que foram o restante da equipe. Sei lá se existe um movimento externo da empresa ou não, e em relação às amizades. Então, a produtividade das pessoas cai. E se o líder não estiver atento a esse movimento, para fazer com que as pessoas se engajem ao projeto e não a pessoa que estava à frente do projeto, por isso a importância do propósito. As pessoas têm que estar engajadas com o propósito. Porque independente se a pessoa está presente ali, um membro da equipe está, não está, isso não significa não valorizar as pessoas. Não é isso que eu quero dizer. Mas se a pessoa é promovida, se a pessoa tira férias, se a pessoa fica doente, que ela tem o direito de, a equipe continua funcionando. Os outros membros da equipe precisam funcionar da mesma forma, porque eles estão em função do propósito, não quem está comandando a atividade deles. Então, de novo, se as pessoas estiverem ligadas ao propósito, o que elas estão entregando para a existência daquela empresa, daquela organização, daquele cartório, a produtividade das pessoas aumenta, o líder não precisa fazer monitoramento permanente, né? O monitoramento precisa ser periódico para ver se os projetos estão andando, ver os resultados, ver os gargalos, ajudar a equipe no processo de desenvolvimento, mas ele não precisa estar vigiando a equipe, que é assim que as pessoas se sentem, a cada momento quando ele não tem certeza se está acontecendo ou não a atividade. Então a equipe ela tem um papel fundamental de fazer aquilo que ela foi contratada para fazer e daí ela vai entregar aquilo. Vai entregar as atividades, vai entregar os resultados, vai entregar as metas, porque ela está comprometida com o propósito da existência daquela organização. Então, o líder, ele precisa perceber esse movimento, porque o que gera o estresse é essa cobrança permanente, e daí essa cobrança permanente, em vez de auxiliar na produtividade, ela prejudica. Mas também a gente precisa ter muito cuidado. Tem um estudo que foi feito muitos anos atrás, na época ainda da linha de fabricação, né, na era industrial, que percebia-se que as pessoas produziam determinado volume diariamente, mas teve um momento lá que a luz elétrica, a energia elétrica se foi, né? Caiu a luz, deu um problema, um poste caiu, um transformador não funcionou, enfim, não funcionou a luz. E daí ligaram os geradores para os equipamentos continuarem funcionando, mas ainda ficava muito breu, né? Muito escuro assim. E daí quem estava supervisionando a atividade dessas pessoas tinha que vir mais perto da pessoa para verificar se ela estava fazendo. E, consequentemente, percebeu-se que as pessoas produziam mais quando tinha essa pessoa mais próxima analisando os resultados. Só que isso, imagina só, como que um gestor vai ficar atrás de uma pessoa o dia inteiro, ajudando ela, gerando ferramentas para ela ter resultado? É inviável, é desumano. Então, a pessoa precisa entender por que ela precisa funcionar, o que ela precisa entregar, se qualificar para ter ferramentas para fazer aquela entrega, sem necessidade de ter uma pessoa atrás, monitorando, apoiando, elogiando o resultado diário dela. Isso faz com que as pessoas se potencializem, sejam líderes das suas atividades e, com isso, a produtividade aumenta. Denise, tu falaste bastante da questão do propósito. Talvez para o pessoal compreender melhor. O propósito seria o norte, o norteador de tudo que acontece na organização?
exemplo prático. Para que um hospital existe? Para atender doentes. Se não tiver doentes, não precisaria hospital. Então, o propósito de um hospital é atender os doentes. Para que um banco existe? Né? Para fazer movimentações financeiras. Se não existisse isso, nós estivéssemos lá naquela era que era pela troca, né? Que a pessoa trocava uma galinha por um saco de arroz, 1 quilo de batata, que era o escambo da época, não precisava o banco, tu concorda comigo? Uhum. Então, o propósito da existência é isso. Para que a TIAI existe? Né? Para entregar um desenvolvimento através das pessoas para as organizações, gerando felicidade. Esse é o propósito. Então, se não existisse as pessoas que nos demandam, que são os nossos clientes, não precisaria a TIAI existir. Então, se as pessoas que estão trabalhando dentro das organizações entendem o propósito de cada um desses exemplos que eu dei, ela vai fazer de tudo, mesmo que ela seja a pessoa que faça a limpeza lá no hospital. Mesmo que ela seja a pessoa que serve cafezinho no banco. Se ela entende o propósito de existência, ela vai fazer jus muito bem àquele trabalho que ela executa. Então, o propósito é isso. Tem que ficar muito claro. Se isso não existir, acaba tudo o resto. Para que existir, então? Então, não precisa ter a TIAI, não precisa ter o banco, não precisa ter o hospital. Não precisa. As pessoas conseguem resolver os seus problemas de outra forma. Então, quando existe um propósito de entrega, é um motivo de existência, faz com que as pessoas acreditem nisso e comecem a gerar resultado nas atividades individualizadas, né? No hospital tem o enfermeiro, tem o médico, tem a pessoa que tira o raio-x, tem o atendente, cada um tem um motivo de existência. E daí ele faz jus para aquela atividade, porque juntando a soma das atividades vai ser a entrega, resolver o problema de saúde das pessoas. Então, esse propósito tem que ficar muito claro. E daí, volto de novo ao que falei lá no nosso encontro passado. Não é mais um dia de salário por um dia de trabalho. Eu tenho uma missão para fazer lá de entrega. É muito importante aquilo lá. Eu não vou estar cumprindo só um horário. E daí, isso, consequentemente, a produtividade aumenta. Porque a pessoa está focada em resolver o problema. E ela não cria outros problemas, que às vezes é o que acontece, que a pessoa não consegue fazer a sua atividade e vai criando outros problemas que precisam ser resolvidos, e daí fica todo mundo trabalhando no efeito e não fica trabalhando na causa. E trabalhar no efeito é muito cansativo, porque ele se repete a todo momento, porque não foi resolvido. Pegando um pouco, esmiuçando a pergunta tema, né, que nos chegou nas redes sociais, a gente até achou ela curiosa, né, porque sou gestor e não sei lidar com pessoas. É possível aprender a lidar com pessoas? Claro que sim, né? Óbvio que sim. Porque nós nos relacionamos, nós somos seres humanos. E seres humanos conseguem viver em grupo, em comunidade. E normalmente quando a gente vive em grupo, em comunidade, tem alguém que precisa liderar para tomar as decisões pelo grupo, né? E daí vamos levar isso para dentro de uma organização. Então, se o líder ele não tem essa habilidade de gerir pessoas e às vezes se apavora, né? A gente vê alguns memes aí do pessoal apavorado em relação a isso. Mas é delicioso quando a gente compreende como cada pessoa funciona. E quando eu percebo o perfil de cada pessoa, eu consigo gerir muito melhor. Tem pessoas que são competitivas. Eu não posso chegar com movimentações cooperativas para essa pessoa num primeiro momento para engajá-la no projeto. Porque depois que ela pegar a linha do propósito, ela faz o que precisa fazer. Cooperando, né, ou não, ela resolve e faz a sua atividade. Mas eu preciso
conhecer o perfil das pessoas. E daí o líder se desenvolvendo, antes ele precisa se conhecer como indivíduo, como ser, né? Porque como ele reage com as pessoas, como que ele libera as suas decisões durante o dia, como que ele analisa os dados, porque para lidar com as pessoas, o líder tendo essa convicção de como ele funciona, é muito tranquilo, porque daí eu sou hábil nessa divisão de perfis e tratamento de acordo com esses perfis. Mas o que eu acho mais interessante, André, é que às vezes as pessoas, os líderes, eles dizem assim: eu sou assim, eu sempre fiz desse jeito, eu sempre me comportei desse jeito, eu sou explosivo, minha vida inteira foi desse jeito, não, eu sou passivo, não consigo enfrentar o problema, eu não tenho como mudar. Tem sim, isso é um autoconhecimento. E todos esses exemplos que eu dei, eles são reações de medo perante algo. Ou eu faço uma ação explosiva, isso também é medo, porque eu estou reagindo a algo que eu não domino, ou porque eu não gostei, ou porque não era daquele jeito, ou porque eu faço melhor, é medo. Porque se eu faço melhor que o outro, é sinal que eu não tive capacidade de treinar tão bem aquela pessoa para atuar naquela vaga que não é a minha, é dele, como colaborador. E eu não posso atuar ali, porque eu já estou contratando uma pessoa para atuar. Então, é uma questão de incompetência minha, de não ter qualificado ele corretamente. Mesma coisa com um perfil passivo. Eu não consigo enfrentar as pessoas, não consigo enfrentar um conflito. Então, eu olho para mim primeiro, analiso essa minha reação e tenho que fazer esse trabalho comigo antes. E isso existe várias formas de desenvolver. Inclusive, a gente está desenvolvendo um programa de desenvolvimento de líderes para ajudar aqueles que querem, porque isso também tem uma questão de desejo pessoal. Se a pessoa não quer fazer o movimento, não adianta. Ela precisa querer, porque vai doer, vai ter que se olhar no espelho, vai ter que fazer movimentos, vai ter que agir, vai ter que dar um passo de cada vez. E não é fácil, né? As pessoas, elas têm o seu ego às vezes muito inflamado e precisam olhar para isso. Com certeza, né, Denise? Esse investimento em autoconhecimento é muito importante, é muito necessário. E a Chai está aí há muito tempo justamente também contribuindo com esse desenvolvimento dessas pessoas, contribuindo com o desenvolvimento dessas organizações. E tu já tem 23 anos de atuação nesse segmento e voltada para essa área da gestão. Então, com certeza, tu já deve ter visto muitas situações e ajudado muitas pessoas que às vezes estavam, digamos, emperradas, né? Nesse processo de olhar para o propósito, nesse processo de se desenvolver. Eu gostaria que tu comentasse um pouco assim dessa tua experiência ao longo do tempo e o que tu acha que tu conseguiste contribuir para despertar essa visão nas pessoas. André, esse histórico todo, ele é muito relevante, porque até um processo de amadurecimento meu, né, ao longo dessa caminhada. Eu, inclusive, achei umas anotações minhas esses dias num exercício que eu tinha feito e que as pessoas deram feedback a respeito do meu perfil e como eu tô diferente daquilo que apareceu lá. E é muito legal a gente, como líder, perceber que fez um movimento e que fez um processo de transformação. E nós na Chai sempre acreditamos que a gente só conseguiria fazer alguma coisa dentro do cliente através das pessoas, porque nós não estamos lá no dia a dia. Então a gente ensina as pessoas a praticarem as atividades, as ferramentas, a postura, e as pessoas conseguem seguir esse caminho ao longo do tempo. E tem vários clientes com processos de transformação lindíssimos. Pessoas que tinham um perfil e hoje
atuam de uma forma totalmente diferente, mais leve, mais realizadora, mais feliz, com resultados melhores, né? Que a gente acha que tem que estar sempre na pressão para ter o resultado. E a pressão, ela realmente demonstra que eu estou no caminho errado. Porque se eu preciso pressionar, é sinal que não está fluindo. Então, as pessoas melhoram ao passar do tempo. Só que isso não termina. Ela tem início, tem meio e não tem fim. Até hoje eu estudo, até hoje eu tenho alguém que me ajuda, né? Tenho uma terapeuta que me ajuda, tenho mentores que me ajudam, tenho professores que me ajudam, porque a gente está sempre no processo de desenvolvimento, de melhoria contínua. E olhar internamente para si, para fazer esse movimento, ele proporciona benefício para o externo. Porque eu melhorando, tudo à minha volta melhora. Porque eu me comporto de uma forma diferente. E é aí que está a diferença. É o meu comportamento, é a minha responsabilidade. E isso eu ajudo os clientes a olharem para si, né? Para fazer esse movimento. Então, mais de 11 mil, tu falaste? 11 mil. Aqui na Chai tem sempre os indicadores, né, Denise? Eu, apesar de ser da comunicação e ter dificuldade com o número que a Denise conhece bem, sabe? Mas aqui o pessoal passou todos os números aqui. A gente até pode depois compartilhar. Mas só para ter uma ideia, já foram mais de 11 mil pessoas capacitadas em todo o Brasil e 355 clientes premiados e certificados ao longo desse tempo. É muita gente. É muita gente. E André, esses 11 mil são só pessoas que participaram de treinamentos formais. Fora todas aquelas outras pessoas que têm acesso à consultoria e que no dia a dia tem um outro tipo de treinamento, né? Que, imagina, isso aí deve dobrar, triplicar esse número se a gente for computar. Porque as pessoas têm processos de desenvolvimento nas suas atividades. Por exemplo, nossos consultores, eles ajudam as pessoas a elaborar relatórios gerenciais. E daí esses gestores precisam saber analisar os relatórios gerenciais. Então, analisar dados, analisar informações para levar um relatório mais adequado para o seu titular, para o gestor do cartório. Então, esse processo de desenvolvimento das pessoas é belíssimo. Quando a gente implementa, isso estou dando o exemplo da ferramenta do relatório gerencial. Quando a gente implementa a primeira edição do relatório gerencial, ele fica muito fraquinho, muito na superfície, né? Porque as pessoas só colocam os dados lá que está no indicador, que está acompanhando, e diz assim, e aumentou por isso. E dá só um motivo e não aprofunda. Quando a gente olha o relatório gerencial depois de um ano, a gente percebe o quanto existe uma melhora de análise. E isso é sinal que a pessoa que está elaborando esse relatório gerencial está muito melhor. Ela está olhando com muito mais cuidado, com muito mais profundidade. Ela está fazendo cruzamento de dados e informações. Então, isso é um treinamento no dia a dia, de desenvolvimento dessa pessoa. E ela não vai aproveitar só para aquela atividade que ela está fazendo ali, ela aproveita para a vida, porque eu sou a mesma pessoa em todos os lugares, né? Eu sou a mesma Denise aqui na Chai, a mesma Denise em casa, a mesma Denise com os meus amigos, a mesma Denise nos meus estudos, porque é o meu jeito de ser, o meu jeito de me desenvolver, de me qualificar, de me relacionar. Às vezes o meu comportamento pode ser diferente, né? Aqui eu sou mais formal, se eu for no estágio de futebol, como torcedor eu vou estar, né, feliz lá comemorando o gol. Então o meu comportamento às vezes ele tem que ser diferenciado de acordo com o ambiente onde eu estou. Mas em termos de essência, de busca, de observação, de jeito de pensar, nós somos iguais em todos os lugares. Denise, também tu compartilhou uma informação importante, né? Que tu tá sempre buscando a qualificação, né? A busca pelo aperfeiçoamento.
E o investir. Às vezes dá aquele medo de investir em treinamento, e hoje em dia a gente sabe, né, que tem treinamentos aí de quase 100 mil reais, e a Chay, em algumas oportunidades, já fez treinamentos como esse. Comprou, Então, né? Quer dizer que nós nos qualificamos, né? exatamente. Então, conta pro pessoal, assim, esse medo de investir. É o único jeito, né, de qualificar a pessoa é investindo no aperfeiçoamento da própria pessoa, né? Exato. Eu tenho um mantra, né? Que você sabe que eu uso aqui. Tudo que eu invisto é bom, retorna para mim 70 vezes 7. Por que isso? Porque tudo que a gente adquire, a gente investe, ele tem que gerar um resultado para nós. E esse resultado volta de uma outra forma, com uma melhoria daquilo que eu me transformei, daquilo que eu aproveitei, né? E daí vou até para o físico. Compramos um microfone, né? Foi feito um investimento no microfone. Ele vai nos dar retorno, porque a gente está fazendo isso agora, está se relacionando com as pessoas, não é? E daí, às vezes, o retorno ele não precisa ser monetário. Ele vem de outras formas. E até monetário também. Tu sabes, né, André? Porque às vezes eu te mostro, ó, isso voltou por causa daquele investimento lá. E essa percepção que é legal. A gente perceber que tudo que a gente precisa fazer de movimento, ele é necessário e ele é importante para gerar melhores resultados. Vou fazer um comparativo com uma plantação de arroz, né? Lá nas nossas terras, no Rio Grande do Sul, né? Tem muita plantação de arroz. Se gasta muito, né? Investindo em grão, em semente, em adubar a terra, em passar lá os tratores em máquinas modernas. Eu não sei como é que eles fazem aquilo, porque aquilo lá é fantástico, né? Investimento altíssimo. E depois a colheita vai depender muito dessa plantação. Do jeito que eu vou aguar, eu invisto tudo nisso, planto, coloco todas as sementes e não vou lá colocar água, que daí é mais um investimento. Não, a água tá cara. Precisamos economizar a água. E daí quando eu falo numa lavoura, os valores são em milhões, né? Quando a gente fala num treinamento, às vezes é R$1.000, R$500, R$100, R$10, dependendo a entrega. Cada coisa tem o seu valor, né? O seu preço. E os preços estão relacionados ao valor, porque depois eu vou fazer um parênteses sobre isso. Mas, se não tiver água lá, eu boto tudo fora o meu investimento inicial. Então, se eu não qualificar os líderes que estão trabalhando comigo, não adiantou nada eu ter treinado eles até aqui, porque eles precisam ter uma continuidade. O mundo muda, as relações mudam. Hoje, com a pandemia, está todo mundo tenso. Não sabe como lidar com os problemas. As pessoas em home office estão produzindo, não estão produzindo. Então, eu preciso ajudar com que esse líder fique em permanente desenvolvimento, para ele saber encarar a realidade que está sendo passada. E nós estamos num momento de mudança de era. Nós saímos da era industrial, viemos para a era da tecnologia e a gente está avançando para um outro jeito que ainda a gente nem sabe o que é. Mas que está acontecendo, os movimentos estão. Porque é a internet das coisas, é nuvem, já não é internet só. É a comunicação entre tudo isso e está gerando outros resultados. Então eu preciso que o líder esteja atuando. Valeu só aquele treinamento que eu paguei para ele lá de 3 horas, deu 3 dias? Acho que vale. 3 dias de treinamento deixa a pessoa líder? Nunca! Nunca! A pessoa precisa estar em constante movimento para ser um bom gestor. Porque as coisas alteram, as reações mudam. As equipes hoje precisam ter muito mais cuidado, muito mais carinho com as pessoas. Elas estão trabalhando à distância, estão tensas, todo mundo trancado dentro de casa. Então, o líder ele precisa estar em movimento sempre.
Então, a minha dica aqui é que não pare. Aposte nesse líder, porque se ele tiver o tempo inteiro fazendo esse movimento, com certeza as atividades dentro da organização, dentro do cartório, dentro da empresa, vão estar melhores, vão estar mais controladas, vão estar mais em paz. Não vai ter aquela turbulência, aqueles prazos atrasados, aquelas entregas, pessoas insatisfeitas, demissões. Isso aí é tudo falta de gestão. E volta aquele exemplo daquela minha ligação de hoje, que um cliente ligou querendo trocar algumas ideias, que a pessoa lá não consegue fazer o enfrentamento que precisa fazer. De dizer, eu não quero, eu quero assim. E se não tomar essa postura, vai continuar a vida inteira com esse mesmo comportamento da equipe boicotando. Porque a equipe percebe, a pessoa não reage, quem é que vai reagir? Eu, a equipe. Dá força para as pessoas. Então, tem que ter muito cuidado com isso. E daí, se o líder está fazendo esse trabalho contínuo, internamente, olhando para si, percebendo o movimento em volta, ele vai fazer um movimento necessário para ajudar aquelas pessoas a entenderem o porquê que precisa ter essa realidade atual. Interessante essa tua colocação, Denise. E aí eu volto lá para um trechinho da tua fala, né? Que esses cursos milagrosos aí de 3 dias que te transformam em líder. E a gente sabe que não é por aí, né? Porque liderança, na verdade, a pessoa para despertar para a liderança, e é um despertamento interno, como tu colocaste, ela precisa, na verdade, de um acompanhamento, né? Algo mais paulatino, assim, no sentido de construção. Comenta um pouco sobre isso. Eu não digo assim que ela precisa de uma única pessoa. Ela precisa estar despertada, que ela precisa estar buscando. Vi uma reportagem aqui, eu quero ler mais sobre isso, saber sobre essa informação. E isso eu não preciso ser motivada por alguém. Eu preciso estar atenta a fazer esse movimento e ir em busca. Por isso que eu falei lá, ninguém desenvolve ninguém. As pessoas que precisam perceber que é necessário fazer um movimento interno do desenvolvimento. Então, ela sim se desenvolve, ela sim melhora. A gente dá ferramentas, dá caminhos que são mais fáceis, porque eles já foram trilhados. Então, vai por aqui que o caminho é melhor. Vai dar bom, como diz a juventude agora, né? Então, se a pessoa perceber que ela está fazendo esse movimento permanente, os resultados que ela vai colher são ótimos. Então, a vida é um treinamento. Nós vivermos é um treinamento, porque a gente está caminhando. Nossa idade cronológica vai mudando a cada ano, só que a nossa idade emocional, espiritual, profissional, ela também precisa fazer esse movimento. Pensa comigo, André. Daí não é só um treinamento de 3 dias. Vamos pegar numa faculdade. Eu fiz faculdade há 20 e poucos anos atrás, né? Se eu não tivesse mais buscado nada, aquele conteúdo de 20 e poucos anos atrás lá não serve para nada. É tempo perdido, um diploma inválido. Porque o meu diploma ele só é válido ainda porque eu fiz todo esse movimento de busca de conhecimento. Não para nunca, né? Os próprios titulares de cartório, hoje mesmo estava ouvindo uma live de manhã e eles estavam falando sobre isso, que no direito não existe o certo ou errado, né? Como na matemática 2 mais 2 é 4, né? Quem sabe, é possível, vamos ver o contexto. E as leis vão sendo melhoradas. Ela existe e ela é modificada, e em tese ela é modificada para atender uma demanda, então ela é melhorada. E assim sucessivamente. Então, dependendo do contexto que a pessoa vive, a resposta para ela no direito, ela precisa ver toda a situação
para dar um posicionamento. E ainda assim tem que ter muito cuidado. Tudo depende, né? E na liderança também é um pouco disso. Porque se a pessoa não faz essa busca, não faz essa qualificação, ela pode ter um cargo de líder, mas ela não é um líder. E as pessoas, as empresas, as organizações precisam ter esse cargo de líder, né, para dividir em grupos menores, para ter um controle maior e ajudar mais esses pequenos grupos a terem resultados positivos. Por isso que existem lideranças dentro das organizações, para ajudar nesse processo, coordenar, ser um maestro, né, de pequenos grupos. Só que se ele não perceber esse movimento transformador, que precisa estar nessa busca permanente, ele só vai conseguir vai ter um cargo e vai ganhar um salário daquele cargo, mas ele não vai se portar como um líder. E daí, para quem contrata, isso é péssimo, porque eu gasto e não recebo o que eu preciso. Então, eu tenho que olhar para isso como contratante desse líder e dar ferramentas para ele avançar. Então, tá sempre mostrando o caminho, né? E hoje, com essas lives, com essas informações online, estudo gratuita, não tem por que a pessoa não buscar e se desenvolver, né? Mas a gente tem algum método, algumas ferramentas que ajudam nesse processo, né? Por exemplo, lá no prazo zero, o pessoal conseguiu reduzir prazo drasticamente porque seguiu um método. Na liderança também, a gente tem um método que ajuda nesse processo de desenvolvimento em função dessa expertise nossa e da nossa vivência também de desenvolvimento interno. Então, ou eu faço com um especialista e daí tem um resultado mais rápido, ou eu faço de qualquer jeito, 3 horas, e acho que a pessoa está capacitada para ser um líder para a vida toda. Inclusive, o Grupo Chai vai realizar agora, daqui para frente, né? Para quem está nos acompanhando nesse momento, né? Que a gente sabe que podcast é muito atemporal, o pessoal está nos acompanhando em 2021, como a gente brinca, ou está nos acompanhando em 2030. Mas, para aqueles que estão nos acompanhando em 2021, a Chai estará realizando em breve a Jornada da Liderança com Propósito e Maestria. É uma jornada 100% gratuita, online e ainda com certificado, Denise. Sim, André, o pessoal ama certificado, né? Pois é, eu acho assim que o conteúdo, a informação é o que é mais rico, mas ele é só rico se eu colocar na prática. E daí a jornada é para isso, para a gente despertar nas pessoas esse olhar para algumas ferramentas, para algumas atividades, para mostrar o caminho do ouro, né? Mostrar a trilha para eles seguirem mais tranquilos, mais leves e terem resultados mais realizadores. Então é esse movimento que a gente quer fazer na jornada, entregar conteúdo de qualidade com despertar de possibilidades para ele fazer o movimento que ele precisa fazer, interno, de busca constante nesse processo de transformação. E para aquelas pessoas que estão no caos, então sejam muito bem-vindos. Para aquelas pessoas que já sabem que a busca é transformadora, que é hábito já, sejam muito bem-vindos, porque cada um vai aproveitar aquilo que precisa. E aí eu sempre digo assim, eu adoro participar dessas jornadas, porque se eu captar, aproveitar daquele conteúdo e colocar em prática 10% daquilo, já transforma o meu resultado, que era de um jeito e ficou melhorado com 10% de informação diferente. Então eu faço o meu movimento interno também permanentemente dessa forma. Então sejam todos bem-vindos a esses 3 dias de jornada, dia 26, 28 e 30 de outubro, que vai ser informado. Daí quem quiser participar deve ter um link por aqui para o pessoal se inscrever, né, gratuitamente. Clica ali no link e faça a sua inscrição e será muito bem-vindo. E se quiser colocar algumas dicas aí nas mensagens, nos chats, também coloca para a gente saber o que você está precisando para a gente potencializar a nossa jornada e deixar ela com uma cara, com um propósito de entrega daquilo que as pessoas precisam.
Ó, a produção aqui informou, Denise, olha essa produção, que vai estar o QR Code aqui na tela. Nossa, essa produção é para o pessoal poder acompanhar, mas só para quem está nos acompanhando aí através do YouTube e do Facebook, tá? Vai estar aparecendo um QR Code para nos levar para a página de inscrição na jornada da liderança com propósito e maestria. Você faça a inscrição e já garante aí o acesso. E também, se participar de todas as aulas, ganha seu certificado, né? Isso. Para quem está nessas mídias só de áudio, né, André? Pode entrar lá nas redes sociais, que também vai estar o link lá. Isso. E pode acessar e participar também. Isso. Então, tá todos os canais aí, você consegue acompanhar e se inscrever na jornada que virá pela frente. As jornadas da Chai já são famosas, né? Comentadíssimas. Nossa Senhora, André. Nós fizemos a jornada da LGPD 2.0, né? Mais de 20 mil pessoas participaram da jornada, foi lindo aquele movimento e a gente realmente contribuiu com as pessoas, levando a informação sobre a LGPD, que era algo super inédito nesse momento. E gerou esse movimento para a gente vir da liderança, né? Onde a gente enviou um questionário para as pessoas perguntando como a gente poderia ajudar, porque queriam mais e mais jornadas. Jornada de quê que nós vamos fazer? Eu preciso fazer coisa diferente, eu gosto de coisa diferente. E daí, o que veio com um percentual maior foi o tema liderança. E daí a gente resolveu olhar para isso e realmente é algo que as pessoas estão precisando, desse carinho, dessa atenção, de mostrar essa trilha para ter uma vida mais leve, mais realizadora. E legal também, né, Denise, que até antes desse questionário, porque ter uma liderança só entrou no questionário porque antes nas redes sociais nós já recebíamos essa demanda das pessoas. Aí a gente, vamos botar essa aqui também no questionário. Exato. E aí veio aquele resultado. Exato, e eu fico bem feliz porque de novo a gente está em busca do propósito. Se o propósito é ajudar dessa forma, nós estamos aqui disponível porque a gente tem conhecimento, tem expertise nessa área. Daqui a pouco, na reta final do segundo encontro do ChaiCast, Denise vai trazer o livro. Daqui a pouco, não mostra ainda pro pessoal. Vamos fazer uma surpresa pro pessoal ficar até o final e ter a dica de leitura com a Denise. Como ela já nos trouxe na primeira edição, o pessoal já gostou e quer ver os livros que a Denise recomenda, né? Fica sempre com essa curiosidade. Isso é muito legal. Então, o pessoal pode se inscrever na jornada Liderança com Propósito e Maestria. Irá acontecer em breve nas redes sociais da Chai, aí estão o link e também aparecendo o QR Code por aí para o pessoal acompanhar e se inscrever para quem está nos acompanhando no Facebook e no YouTube. Denise, olha, a gente nem conseguiu responder as perguntas que estavam aqui porque a conversa foi fluindo de um jeito muito legal e isso é muito bom, né, do podcast, a gente fazer essa troca. E o pessoal também vai poder mandar suas perguntas, usar as nossas redes sociais, quer usar direct, WhatsApp, vamos abrir também uma caixa aí de perguntas nos stories, enfim. O pessoal pode mandar, pode interagir, a gente traz essa pergunta aqui para nossa roda de conversa, para a Denise trazer a sua visão sobre essas perguntas. E aí vou trazer uma pergunta aqui do nosso material, do que o pessoal nos enviou. Qual o papel do líder na retenção de talentos internos? Nossa, esse tema é muito legal, André. Porque as pessoas reclamam muito da rotatividade de colaboradores dentro das empresas. As pessoas não ficam, ou eu preciso demitir, né, porque a pessoa não está qualificada. Então, isso tudo é um processo, né, de captação de acordo com o perfil para aquele cargo. A gente já começa por aí. Eu tenho que buscar alguém que atenda a necessidade daquele cargo. E não só porque eu só tive um inscrito, eu só tenho um candidato, daí eu contrato esse candidato porque eu estou precisando de gente. Não adianta. É perda de tempo, é perda de dinheiro, é perda de energia, é estresse psicológico, porque a pessoa não vai dar conta porque ela não tem o perfil necessário. Então, eu tenho que achar outras formas de fazer um recrutamento mais amplo que me dê mais opções. Mas esse é um outro tema, né? Para reter as pessoas, eu preciso fazer com que elas gostem de trabalhar e que elas consigam fazer a entrega proporcional àquilo que eu pago. E daí existe um equilíbrio, né?
Eu pago um valor para a pessoa, um valor em salário, em bônus, em benefícios, né? Mais isso, mais aquilo, mais aquele outro, e ela me entrega algo que eu preciso. Eu contratei a pessoa porque eu preciso desse retorno. E a possibilidade das pessoas ficarem mais dentro das organizações é porque elas precisam gostar de estar lá. Elas precisam gostar de gerar aquele resultado. Elas precisam gostar daquele propósito daquela organização. Se ela não gostar de fazer o que faz, eu não consigo mudar isso nela. Ó, tu precisa gostar. A partir de hoje tu vai gostar disso que tu tá fazendo. Não existe, né? Não existe essa mágica. Eu preciso gerar ambiente agradável para essa pessoa, gerar ferramentas com que ela consiga trabalhar para ela aumentar cada vez o engajamento com esse trabalho. E isso vai da estrutura física do ambiente, do jeito que eu me relaciono com as pessoas, do jeito que as pessoas se relacionam entre si, porque isso é cultura organizacional, né? Se o clima lá dentro da empresa, dentro do cartório, dentro do setor, é um clima hostil, de deboche, de fofoca, eu consigo reter a pessoa. E não sou eu, o gestor, que estou fofocando, estou fazendo isso, mas eu permito que a cultura fique desse jeito. Então, o líder ele precisa estar atento. E daí, nesse processo de desenvolvimento que nós estávamos falando antes, faz com que ele perceba isso. Opa, aconteceu algo aqui não muito legal, já vamos corrigir agora, porque isso não pode fazer parte da nossa cultura. Então, as pessoas elas se engajam nessas atividades. Então, um ambiente legal, arejado, né? Com equipamentos bons. Isso não significa que eu tenho que ter equipamentos modernos, móveis mais caros, né? O piso mais caro, mais brilhante, o ar-condicionado, enfim, de potência XYZ, nem sei. Mas ele precisa ser limpo, ser organizado, cada coisa no seu lugar, que eu consiga localizar rápido as coisas, que as pessoas não ficam perdendo tempo em fazendo coisas indevidas. Porque se a pessoa fica andando de um lado para o outro o dia inteiro, buscando coisa, procurando isso, refazendo aquilo, quem é que gosta disso? Ninguém gosta disso. Nem o gestor, nem o titular gosta disso. Mas por que se cria um ambiente que está desse jeito? É porque não está sendo olhado para esses detalhes. O salário sendo pago no dia, não ter atraso salarial, às vezes tem o dinheiro para pagar, não paga, e gera um descontentamento sem necessidade. Não capacito a pessoa para ser treinada e qualificar, né? Eu boto ela sentada do lado de um outro, e daí falando em cartório, isso é muito normal e natural. Contrata uma pessoa, senta do lado do fulaninho, aprende ali e vai fazer. Isso é treinamento? Isso é capacitação? Não é. E daí a pessoa que sentou ali, a novata, vai aprender exatamente do jeito que a outra pessoa ensinou, né? Quando ela consegue captar, ela aprende do jeito que a pessoa ensinou. Só que às vezes o jeito que a pessoa ensinou não é o jeito mais correto. E não é o jeito que o titular ou o gestor espera. Como assim? Tu me ensinou desse jeito, agora tu tá me cobrando do outro? Olha como que essa pessoa tá. Como que essa pessoa tá pensando. Eu não quero ficar num lugar assim. Ela só fica se ela não tem opção e precisa pagar as suas contas mensais. Ela fica pelos boletos que ela precisa pagar. E não pelo propósito da existência daquela organização. Que ela vai ajudar, que ela vai contribuir, que ela vai se desenvolver, que ela vai crescer ali dentro, que ela vai ajudar as pessoas. Não, ela fica ali suportando aquela vida para poder pagar suas contas, até com que ela consiga um outro lugar para trabalhar. Que vem mais do encontro daquilo que ela pensa, daquilo que ela acredita, dos sonhos dela. Então,
Para o líder reter as pessoas, ele tem que gerar ambientes agradáveis, ele tem que gerar ferramentas de entregas agradáveis, ele tem que gerar movimentos que as pessoas entendam o propósito de existência daquela organização. Isso é legal, assim, eu tenho um cliente meu que faz muitas atividades. Viaja com a equipe dia do trabalho, óbvio que agora com a pandemia é um pouco diferente, né? Mas eu vou falar o cenário como era antes. Faz os eventos, comemorações, aniversários periódicos, faz eventos socioambientais, faz eventos culturais, as pessoas participam de palestras, de eventos musicais, de teatro. E eu lembro que um outro cliente meu chegou para esse primeiro cliente, que a gente estava os três ali, disse assim, nossa, tu faz muito. É muito isso que tu faz. E daí a pessoa respondeu assim, não, eu só tenho o resultado que eu tenho porque eu faço isso. Então volta aquela pergunta que tu me fez, que tudo que eu invisto retorna 70 vezes 7. Porque se a pessoa investe nessas questões que vai melhorar as suas atividades durante o ano, é um ganho gigante, porque eu não tenho rotatividade de pessoas, as pessoas estão felizes ali onde estão trabalhando, cada vez querem ficar mais nesse lugar e são apaixonados, que daí volta a nossa live que nós tivemos lá, né, que o líder precisa de amor, apaixonados pelo líder. E entregam, principalmente isso, André, elas entregam, a equipe entrega, as pessoas entregam aquilo que precisa entregar nas suas tarefas, nas suas atividades. Então não é dado esse monte de coisa, essas experiências todas, sem essa contrapartida. Ali é um casamento de relacionamento. Casamento no sentido de eu pago, eu faço todo esse movimento, mas eu recebo tudo de volta na mesma proporção, com os serviços, com os bons relacionamentos, com uma cultura organizacional diferenciada. Denise, foi muito boa a nossa conversa. Nosso tempo já está estourado. E eu tenho várias perguntas aqui, mas semana que vem a gente conversa de novo, a gente traz essas perguntas. Olha só, uma das perguntas que nós vamos ter respondidas pela Denise semana que vem é: o líder lidera pelo exemplo? Não conta agora, não conta agora. Mas agora o pessoal quer saber, o pessoal ficou esperando até esse momento para a dica de livro dessa semana. Muito bem, muito bem. Hoje eu quero fazer uma dica muito especial. Pense em Riqueza, do Napoleão Hill. Esse livro, ele é fantástico. E eu marquei aqui uma parte, eu posso ler um pedacinho? Vamos lá. Eu quero ler um pedacinho. Quem tem esse livro, ele está lá na introdução, esse texto, lá na página 29. Mas ele conta a respeito de, o título é A 1 metro do ouro. 1 metro do ouro. Então ele conta uma história que às vezes a gente fracassa porque a gente não persiste naquilo que precisa persistir. Né? A gente estava falando da jornada, estava falando da qualificação da pessoa, que só 3 dias de curso, uma vez na vida, não gera resultado. E ele traz uma história do tio de Darby. Ele foi acometido lá na febre do ouro, na época aquela da corrida do ouro, lá nos Estados Unidos. E eles saíram pelo oeste lá em busca de ouro, né, nos lugares lá onde estava previsto ou que tinham já encontrado ouro. E ele pegou e comprou um pedaço de terra lá para fazer a busca do ouro dele. E percebeu que fez muitas atividades manuais, cavando, e que ia demorar muito tempo. E daí resolveu voltar para casa e conseguiu recursos da família para comprar um maquinário especial para fazer essa busca do ouro. Para cavar melhor, mais rápido, com mais velocidade, enfim, mais tecnologia. Mesmo naquela época lá, olha só. E daí ele pediu esse dinheiro emprestado e as pessoas acreditaram nele e pegaram e
disponibilizaram o dinheiro. Pelo menos se não acreditaram no coração, tiveram aquela consciência pesada que tinham que fazer a entrega do dinheiro, né, para o tio do Darwin fazer essa compra desse maquinário. Ele comprou, começou a cavar, buscou, e isso foram anos, e não achou. E daí ele cansou, né, de tentar. E de novo, ó, tudo que é o esforço é sinal que o resultado não tá legal. Tudo que eu faço força já é uma dica para o líder. Tudo que eu demando uma energia maior é o caminho errado. Então ele resolveu desistir, né? Porque ele tinha falado para todo mundo que iria ganhar muito dinheiro, muito ouro, ia devolver o dinheiro das pessoas porque o lucro ia ser altíssimo. E ainda ia dar uma comissão para as pessoas por ter feito esse empréstimo, né? Os familiares estavam na expectativa. Só que foi o passar do tempo, buscou, fez muito esforço, não achou. Desistiu. Isso foram anos. Desistiu, vendeu o maquinário para um ferro velho e foi embora. Assumir que não tinha dado certo todo esse tempo da vida dele. Só que o cara do ferro velho percebeu que ele tinha muita certeza que tinha ouro naquele lugar. Que o tio do Darwin tinha certeza que tinha ouro lá. Mas como assim ele desistiu, né? Vendeu o maquinário por quase nada, tinha comprado por uma fortuna e agora vendeu por quase nada o ferro velho. O cara do ferro velho, André, pegou e contratou um especialista. Simples assim. O especialista foi lá, fez um estudo do solo, usou os equipamentos XYZ e diz assim, cava aqui, nesse lugar. E daí o cara do ferro velho foi lá cavar. Cavou, achou o ouro. O tio do Darwin estava a 1 metro do ouro e ele desistiu. E aqui tem 2 situações que são muito importantes sobre esse tema. Uma, eu desisti depois de um esforço de uma vida toda. Eu não buscar aquilo que eu preciso buscar para me qualificar e fazer a diferença e gerar o resultado que eu espero. 2, ter um especialista me guiando é muito mais rápido o resultado. Será que o cara do ferro velho ficou feliz ou não? Será que o cara do ferro velho conseguiu pagar o especialista ou não? Será que sobrou dinheiro? Esse especialista foi pago, né? Então, é isso que eu trago. E esse livro é muito legal, porque ele traz com que a gente faça um processo de reflexão muito grande, porque tudo está no pensamento. É a forma que eu penso, a forma que eu verbalizo, que eu manifesto aquilo que eu acredito, que faz com que o meu dia aconteça. Então, uma boa dica para o pessoal, aproveite. O pessoal que está nos acompanhando em imagem, né, pode ver, mostra aí de novo para as câmeras, para o pessoal acompanhar. E assim nós encerramos o nosso encontro dessa segunda edição do ChaiCast. Você que está aí do outro lado, muito obrigado por nos acompanhar. Obrigado, Denise, por ceder o teu tempo aqui para nossa conversa semanal, que já está virando tradição, né? E o pessoal nos acompanhando. Obrigado a todos. E obrigado, Denise. Obrigada, André. Obrigada a todos que estão nos ouvindo. Espero que estejamos contribuindo com essa expertise, com esses conteúdos e tragam perguntas, que nós amamos as perguntas. Coloque lá para nós que a gente vai querer responder todas elas. Obrigadão, então. Fiquem todos com Deus. Um abraço, até a nossa próxima edição. Lembrando que está disponível tudo no Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. Você pode acompanhar em todas as plataformas. Um grande abraço e até nossa próxima edição. Tchau!